Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? A partir de agora eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar mais uma videoaula de Sociologia em trilhas de aprofundamento. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos este é o meu sinal. E qual o objeto de estudo que nós iremos tratar, que eu estarei abordando ao longo desta videoaula com vocês? Então vamos visualizar em tela, nós temos aqui algumas informações, iremos tratar a respeito das leis brasileiras de uso dos recursos naturais e proteção ambiental, ou seja, nós vamos estar tratando a respeito da legislação ambiental no Brasil. Ainda continuando na imagem, vocês podem visualizar o quê? Nós temos o mapa do Brasil e se você prestar atenção, no desenho do mapa do nosso país, existem umas arvorezinhas desenhadas, em vários estados brasileiros. Inclusive, em alguns estados, vocês podem visualizar até mais de uma dessas árvores. Por que eu fiz questão de utilizar essa imagem justamente para poder mostrar a todos vocês? E o que é que designa essas arvorezinhas, pintadas em verde, espalhadas ao longo deste mapa? São justamente as áreas de conservação do nosso país. São as florestas que, no caso, estão sendo conservadas e que, obviamente, há todo um rigor no que diz respeito à legislação ambiental, com a finalidade de preservação máxima justamente desses espaços que eles estão distribuídos no território brasileiro. É interessante nós ponderarmos que o meio ambiente, nesses últimos tempos, nessas últimas décadas, ele tornou-se pauta mundial. Não é uma exclusividade da realidade brasileira. No mundo inteiro, nós podemos identificar rios, oceanos, florestas devastadas, queimadas que ocorrem com determinada periodicidade, dentre outras situações que eu poderia aqui estar exemplificando e que ilustram a degradação ambiental. Degradar o meio ambiente não traz prejuízos exclusivos ao próprio meio ambiente, ou melhor colocando, aos recursos naturais. Todos os prejuízos que são causados ao meio ambiente, eles acabam gerando prejuízos que se refletem justamente em nós. Por exemplo, na região norte do nosso país, em que ocorre as queimadas. Anualmente existem essas queimadas, em que a floresta ela é devastada pelo fogo. Muitas das pessoas, elas acabam justificando a realização das queimadas para o posterior plantio, sendo que já há técnicas que acabam evitando o emprego justamente do fogo para a limpeza de uma determinada área. Consequentemente, muita fumaça espalhada. E essa fumaça, ela acaba prejudicando a saúde de crianças, adolescentes, adultos, idosos, ou seja, de todas as pessoas, porque é um malefício que, no caso, está sendo gerado. Aqui eu poderia exemplificar outras situações que acabam evidenciando todo esse processo de degradação e o quanto que esse prejuízo gerado ao meio ambiente atinge a todos nós. Mesmo a degradação ambiental ela ocorrendo, se faz necessário a adoção, digamos assim, de medidas no sentido de coibir, no sentido de minimizar esses prejuízos que são causados ao meio ambiente. Por isso que nesta videoaula nós estamos tratando a respeito da legislação ambiental no Brasil. Então vocês visualizem em tela, eu tenho aqui algumas normativas existentes no nosso país,
Algumas já estão sendo mencionadas agora e outras eu estarei mencionando daqui a pouco a todos vocês. Então, por exemplo, começando pela Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao poder público e à coletividade a responsabilidade de defendê-lo. Nós também temos o Código Florestal, Lei número 12.651 de 2012, que regula o uso de florestas e demais formas de vegetação, determinando áreas de preservação permanente e reservas legais, além de estabelecer normas para o manejo florestal sustentável. Ainda há a Lei de Gestão de Florestas, do ano de 2006, que cria diretrizes para o manejo florestal sustentável, incluindo a implementação de planos de manejo. Lei das Águas, Lei número 9.433 de 1997, estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos e o uso sustentável da água, promovendo a gestão integrada das bacias hidrográficas. Então, vocês podem perceber que essas informações que há pouco eu apresentei a vocês são apenas exemplos de uma legislação ambiental que estabelece critérios que orientam e, pelo fato de ter o seu caráter normativo, necessitam justamente ser obedecidas. Qual a finalidade de toda essa legislação? A preservação do meio ambiente. Não é a preservação no sentido de tornar o meio ambiente algo inalcançável, algo que não possa ser acessado. É a legislação que protege os recursos naturais e que estabelece a interação entre o homem e justamente esses recursos naturais, mas de uma maneira racional, de uma forma equilibrada. Conforme preconizado pela Constituição Brasileira, em seu artigo 225, conforme foi lido agora há pouco a todos vocês, nós precisamos estar inseridos em um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado. Somente nós estamos vivos na atualidade? Não. Ter a responsabilidade no que diz respeito à preservação do meio ambiente é também ter o compromisso com as gerações futuras. E as gerações futuras estão inclusas, inclusive os seus familiares que ainda vão nascer. Não é só o hoje, mas também é necessário termos a preocupação com o futuro. Vamos visualizar agora uma imagem, e nessa imagem vocês podem perceber, né, existe aí um caminhão, e existem, como se coloca, né, em nossa língua portuguesa, toras, ou seja, há árvores que obviamente foram derrubadas, e vocês podem perceber dois agentes, né, tem um que está segurando 1 metro, e eles são fiscais justamente do IBAMA. Então, esse tipo de ação, ela é um tanto quanto recorrente. Porque se eu tenho uma legislação ambiental, se faz necessário também a existência de órgãos, de instituições públicas que façam o trabalho de fiscalização conforme vocês estão, digamos assim, visualizando nessa imagem. Porque muitas das vezes a derrubada das florestas, a derrubada das árvores, elas acontecem de uma forma ilegal, ou seja, contrária àquilo que no caso é preconizada pela legislação. Muitas das vezes, essa madeira, essas toras, elas acabam sendo apreendidas, porque são identificadas irregularidades. É claro que ainda esse trabalho de fiscalização, ele não ocorre de uma forma satisfatória no nosso país, devido, inclusive, à limitação de recursos humanos que existem para tal. E, inclusive, também podemos acrescentar a questão dos interesses econômicos até então existentes. Mas vamos avançar.
com a demonstração de mais algumas outras legislações ambientais no nosso país. Irei mencionar agora outras para todos vocês. Diante dessa fiscalização, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, uma lei do ano de 1998, que define infrações e sanções para crimes ambientais como poluição, desmatamento ilegal e caça de animais silvestres. Nós também ainda dispomos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma orientação do ano 2000, que estabelece a criação de unidades de conservação em áreas públicas e privadas, com o objetivo de preservar a biodiversidade. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, que estabelece princípios e diretrizes para a preservação e melhoria, além da recuperação da qualidade ambiental. E, por fim, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, uma lei do ano de 2012, que atualiza as regras do Código Florestal, promovendo a recuperação de áreas degradadas e a proteção de vegetação nativa. Então, eu reitero um comentário feito anteriormente a todos vocês, em que nós podemos perceber, através das informações aqui apresentadas, que o nosso país ele está muito bem munido no que diz respeito à legislação para a proteção do meio ambiente. Cabe o cumprimento justamente dessas normativas e, consequentemente, acaba evidenciando a necessidade de que haja uma consciência ambiental. E para finalizar essa nossa videoaula, vamos resumir essas nossas informações. As informações, aliás, apresentadas a todos vocês, em tela, vamos visualizar. O Brasil possui uma das legislações ambientais mais completas do mundo, com a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 1981, e o Código Florestal, Lei 12.651 do ano de 2012, como principais instrumentos de proteção. Apesar do avanço normativo, a implementação é desigual, devido à falta de recursos e pressões econômicas, resultando em conflitos entre desenvolvimento e preservação, ou seja, diante do progresso existente na sociedade, é necessário conciliar o progresso econômico com a preservação do meio ambiente. E isso é um debate que também está incluso na sociologia. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e eu espero você na próxima videoaula de Trilhas de Aprofundamento em Sociologia. Um abraço a todos.